É uma bênção estar com vocês e com certeza antes de entrarmos ao nosso estudo do dia, nós temos um papel, mas este papel nos dá um pouco de dúvida, pois que a identificação não sei se é a mesma ou tem algum constrangimento aqui. Nós temos bom dia, igreja. Aqui Jorge, parece que é guerra, se a memória não me falha, fundice. Eu quando vou na igreja de outras pessoas sou girado, por causa eu falo, na minha igreja não se põe calças, não se põe mecha. Então, e quase fui posto na cadeia. Quando eu fui na igreja, mamãe não estava. Quando ele foi pregar isto aí. E eu disse, não fui mandado, mas falei sozinho. Estou a pedir oração, igreja. Amém? Creio eu que é o filho da irmã Mambuque, Maria Mambuque, porque ela me ligou sobre este caso. Eu tenho um filho de 11 anos, um menino ali. Então, parece que tem uma igreja vizinha lá, estava no seu serviço de adoração. E nesse serviço de adoração, eu não sei, o menino sentiu comovido, pegou a Bíblia da mãe e se introduziu lá. E ele fez uma repreensão severa. Isso está fora da ordem, que as vossas mulheres põem calça, dança, que canta, põem mecha. A Bíblia condena isso. E a mulher não pode pôr calça. O pastor zangou, foi meter queixa na esquadra. Então, é um caso. Nós temos dito esse evangelho. Aqueles não são colegas. Não pode pensar assim, não. E, como falei ontem, né, o Satanás não está satisfeito, não está contente. Por causa deste evangelho, porque é o único que lhe mexe. Agora, nas outras igrejas ele fica sossegado, porque não é corrigido, não é dito se está errado, é pecado, é obra do diabo. Ele fica tranquilo, chega, senta no banco, ocupa folgadamente e volta sem mexerão. Agora, este mexe com ele, este evangelho mexe com ele. Então, e a autoridade disse, olha, primeiro pastor, você deveria ter visto que idade é. Criança. E a outra coisa é que a criança está a mostrar a escritura, pastor. Amém. O diabo não fica satisfeito se ele não quer escritura. Ficaria convencido do que é escritura? Acham isso? Não. Zangou por causa da escritura. Agora dizer escritura, cara lá, isso não. Eu disse, irmã, deixa o cuidado do Espírito Santo. Não fique preocupada, né? Tomei conhecimento e vamos entregar ao dono de casa. Amém. Porque essa não é a expressão do irmão, nem da irmã. A irmã estava fora da casa quando pegou esta arma aqui, se introduziu, disparou. Aquilo bateu o estômago do pastor e não suportou. Então, pede orações. Eu não sei se o caso ainda está em encaminhamento, porque
A irmã disse foram para lá, mas o pastor não se sossegou porque sentiu que a autoridade não resolveu nada. Talvez queria outra forma, mas eu não estou preocupado não. Mesmo se quiserem chamar a mim, eles vão encontrar a mesma espada. Amém. E na mesma posição. Amém. Quando me der o espaço para colocar os meus depoimentos, vou com esta arma mesmo que o meu irmão usou. Amém. Então, a gente defende isto, até que nos custe o que nos custar. Amém. Isso não é problema. O Pedro já estava lá, já visitou a cadeia. O próprio Paulo já visitou a cadeia. E o Senhor Jesus também estava lá por alguns dias guardado, né, na prisão para ser examinado, até que não fosse achado a culpa. Então, nosso irmão, nossa irmã pede estas orações, mas eu creio que Deus já tomou conta. Amém? Amém. Só ele levantar sua mão, só para a glória de Deus, ele já tomou conta. Amém. Tá certo. Deus abençoe a ele e a família. Agora, eu estou falando porque a irmã Maria me disse, agora, se é que é a segunda pessoa fora dele, creio que Deus fará a mesma coisa. Nós esperamos por qualquer informação que há de vir, contrária ou não, talvez pode chamar, queremos ver o líder que fala isso. Esse não é nenhum assunto isso. Isso nem meu coração está batendo, não. Mas o que uma coisa me agradou, eu nunca tive essa coragem, mas Deus deu quem tem coragem. Está vendo, né? Às vezes nós temos medo de prisão, não sei quando. Deus usa aquele que não tem medo. Não é? Se levasse por nada, estava sem testemunha, estava sozinho. Mas eu creio que estava com o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Não estava sozinho, não. Estava com o Espírito Santo. Tá certo. Podemos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Apocalipse capítulo 2. É uma continuidade, né? Começando no verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, aleluia, e a tua paciência é que não podes sofrer os maus, e puseste à prova, é o que fez nosso irmão, à prova os que dizem serem apóstolos e não são, e tu já sastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quanto não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Enquanto a igreja assenta, o grupo coral canta-nos o hino Toma Minhas Mãos. Amém. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar.
pela mão, vem guiar-me, Senhor. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornalhar exigir batalhar, braços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó bem, meu Senhor Salvador. Pela mão, vem guiar-me ao lar. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Aleluia. Deus abençoe a vocês. É verdade, fracos somos, débeis somos, sem vigor, mas se Ele... Enquanto eu, antes de colocar o meu grande fundamento, eu peço, irmão, para lançar a imagem da era de Éfeso aí na tela, porque nós ouvimos a leitura desta Bíblia, que ela referenciou para a igreja que está em Éfeso. Nós queremos ver o que aconteceu, porque como eu havia adiantado com vocês, vos mostrando que esta Bíblia, ela está escrita em parábola, sobretudo o livro de Apocalipse. O João viu isso lá, quando estava na prisão, na ilha de Pátimo. Olha só o que Deus faz. Este foi o templo na era de Éfeso. Mas quero consciencializar a vocês que esta imagem aqui não era a igreja de Paulo, estão me ouvindo? Mas era uma igreja que estava na cidade de Éfeso. Que esta igreja que estava nessa cidade de Éfeso, deixa primeiro situarmos para melhor compreender este Éfeso, em que cidade, esta cidade onde se encontra, né? Porque às vezes vamos falar as corridas e as pessoas ficam sem entender exatamente o que a gente precisava de falar ao povo. Porque nosso interesse não é correr com as coisas, é o povo entender o que eles estão aprendendo, mesmo que torne difícil, mas a alma não perderá nada.
Vocês sabem disso? A alma não perde nada. Vamos olhando uma coisa. Aquela imagem aí, ela se encontra, se diz assim, a cidade de Éfeso. Isso está no parágrafo 32 desta mensagem era de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Frequentemente ela era chamada a terceira cidade da fé cristã. Vocês sabem, a primeira fé que era notória no mundo inteiro era Jerusalém. A segunda cidade que era considerada cidade mais cristã, com a fé cristã, era Antioquia. E a terceira do mundo era a cidade de Éfeso, tá certo? Era a terceira cidade quanto à fé cristã. Era uma cidade muito rica, essa. O governo era romano. Amém? Era a cidade muito rica, mas o governo era romano. Mas o idioma era grego. Precisa entender. Os historiadores creem que João, esse que escreveu, que teve visão, Maria, essa suposta mãe de Jesus, Pedro, André e Filipe foram enterrados nesta famosa cidade. Amém? Paulo, o fundador da verdadeira fé. Tá vendo? Por isso eu estava a dizer que esta igreja não foi igreja de Paulo, mas era uma igreja que já estava lá adorando deuses deles que vamos ouvindo. E Paulo foi para aquela cidade que foi o fundador da verdadeira fé nesta cidade. Foi o pastor nela somente por 3 anos. Mas quando ele estava ausente do rebanho, continuamente estava pensando neles e orando por eles. Timóteo foi o seu primeiro bispo nessa cidade. Tá certo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graças e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Está vendo? Quando Paulo ausentava, ele deixava o seu ministro nesta cidade, nesta igreja, para brincar o quê? Para pôr as fitas o quê? Não, para divertir alguns que não ensinassem outra doutrina. Isto está em 1 Timóteo capítulo 1, de 1 a 3. O próprio nome Éfeso tem um estranho sentido de composição. Significa, o nome esse chamado Éfeso, significa almejado ou relaxado. Por que teve este nome de relaxado ou almejado? Os altos anseios desta era que havia começado com a plenitude do Espírito, a profundeza de Deus. Foi chamado relaxado porque começou com a profundeza das coisas de Deus, com muita espiritualidade. Segundo vocês estão vendo, a era é esta ali, que tem muita luz, a primeira. Está a mostrar muita luz. Está a mostrar que, afinal de contas, o Evangelho tinha sido bem recebido, por meio da qual estavam prosseguindo a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilantes. Está vendo? Eles receberam isto, eram muito fervosos na fé. Mas aconteceu com o passar do tempo, começaram a dar atitudes fracas. E eles começaram a ser menos vigilantes, isso, menos fervosos. Uma dedicação menos ardente a Jesus Cristo começou a manifestar-se como um presságio de que nas eras futuras o veículo conhecido como a igreja se afundaria na honrosa profundeza de Satanás. Isso estava a mostrar que esta conduta de relaxamento nas
nas futuras eras, a igreja iria relaxar da sua fé, ia baixar da sua fé, não seria fervosa e iria terminar por cair nas profundezas de Satanás. Ela tinha se tornado relaxada e vivia, veja, e vivia ao Deus dará. Agora, a era já estava decaindo, só por ser uma era que começou fervosa na fé, e já estava a baixar a sua fé, já estava a relaxar, isso já estava a dar campo à queda. Já havia deixado o seu primeiro amor com a palavra. O primeiro amor de amar a palavra, de ser fervoso com a palavra, ser vigilante, já estava caindo. A pequena semente semeada na era de Éfeso, algum dia cresceria no espírito do erro, até que toda ave imunda do ar viesse fazer nele seus ninhos. Isso está em símbolos. Vocês escutaram esta redação? Esta redação está em símbolo. Aí já está falando da semente. Significa que o diabo já tinha se introduzido com a sua pequena doutrina. E esta doutrina, quando estava a iniciar, a doutrina de Satanás estava iniciando na era de Éfeso, por isso é aquela parte escura. Amém? Aquela parte preta, Satanás já tinha lançado. Depois daquela luz existir, Satanás veio lançar a sua semente, que é a doutrina falsa. Logo que entende a parábola de joio e trigo, ali está. Primeiro foi trigo que foi semeado, que é aquela luz branca. E mais tarde veio o inimigo, semeou o joio, que é aquela parte preta. Então, aqui está dizendo que aquela semente, embora começou como se fosse pequenina, ela começou a crescer no espírito de erro, que toda a ave, o que é ave? Todos os pagãos acabaram-se ninhando aí, vivendo aí, prostitutas, pagãos, ladrões, assassinos, eles vão se viver nessa igreja do diabo. Porque não são condenados, não são ditos isso está errado. Então são chamados de aves de rapinas. E vão se acomodar nesta árvore, que esta árvore representa uma igreja. Foram se acomodar naquela árvore, porque tinha sombra suficiente para acomodar as aves. Que é o quê? Tinha uma doutrina pagã que poderia acomodar os demônios. Os demônios ficariam relaxados. Então, tão inofensivos para o raciocínio humano foi o aparecimento desta pequena planta para aquela nova Eva. A nova igreja, que novamente ela seria enganada por Satanás. Escutem. Ali no Jardim de Éden nós ouvimos que a Eva foi enganada por Satanás, tá certo? Mas aqui está a mostrar que aquela luz branca representa a nova Eva, que é a igreja agora, tá certo? A nova Eva, e aquela parte preta está a representar a serpente de novo com a Eva para enganar e deixar cair como ela fez no Jardim de Éden. De novo com a nova Eva, que é a igreja. Precisa saber isso aí, que está em símbolo isso. A nova Eva, que é a igreja, que novamente ela seria enganada por Satanás. A era de Éfeso tinha apresentado a ela a oportunidade para o melhor de Deus. E por um pouco de tempo ela prevaleceu e depois relaxou. O que aconteceu? A noiva apresentou a palavra na cidade de Éfeso para aquele povo se arrepender. Como está a acontecer nesta era de Laodiceia. A noiva está a apresentar a palavra genuína para as igrejas enganadas. Mas infelizmente eles estão a levantar contra a verdadeira igreja. E relaxaram. E lá Éfeso relaxou. E naquele momento
de descuido, Satanás plantou a semente da completa ruína. Neste momento que as igrejas começaram a relaxar, Satanás já aproveitou. Por quê? Porque os pastores já não são severos em ler a Bíblia, em querer comparar as escrituras se isso vem de Deus ou não. Esse relaxamento deu a prioridade Satanás de fazer a sua obra legalmente sem ser corrigido. E hoje, quando são corrigidos, os corações já estão cheios de demônios, já não quero ouvir correções. Já não quero ouvir correções. A coisa mais próxima é só odiar. A própria religião que estava naquela cidade. Aquela cidade, essa imagem aqui. Coloca essa imagem, irmão. Olha, a religião que estava nessa igreja, que Paulo encontrou, que disse que colocou em prova, porque ele encontrou gente que estava a adorar ali. Oh, graças a Deus. Em Atos capítulo 19, você vai encontrar Paulo de novo a colocar em prova. Vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? Oh, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Como é que foram batizados? Primeiro tiro na cabeça. Como é que foram batizados vocês que dizem estão a adorar? Logo já estão a orar. Vocês lembram quando eu li para vocês nesta mensagem aqui? Parágrafo 6. Quem tem parágrafo 6 ali agora? Desta mensagem era de Éfeso. Para vos lembrar uma coisa que eu falei para vocês. Quando localizar me dará o sinal. A própria religião de Éfeso tipificava perfeitamente esta primeira era da igreja e estabelece o curso das eras vindouras. Escutem, a religião daquela igreja de Éfeso não morreu aí não. E isso fez transpasse a esta doutrina, passou para as eras sucessivas. Veja que começou lá pequenino, não é isso? Ah? Começou escurinho. E essa escuridão parou ali. Você vai encontrar em sucessivas eras, aquela escuridão continuou crescendo. Por que estava a crescer? Foi o momento que o Satanás adotou o método de perseguir os cristãos, meter na prisão, matar. E enquanto matava, os cristãos começaram a relaxar. E já não pregavam o evangelho com fervoroso coração. Quando eles relaxavam, dava prioridade à doutrina dos demônios crescer na era. Tá certo? Sim, porque Paulo falou isso na primeira carta aos Timóteos, capítulo 4. Falou isso. Que o Espírito expressamente diz para as igrejas que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé e darão ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E isso progrediu nessas eras. Mas quero te dizer que isso nasceu dentro desta cidade. Tá certo? Nasceu dentro desta cidade. E disse que naquela cidade, nesta igreja, em primeiro lugar, o magnífico templo. Esse templo adorava uma mulher, deusa. Eles consideravam de uma mulher, tinha uma mulher que era uma deusa. Amém? Veja a doutrina dos demônios. E nós não temos medo de falar as coisas. Consideraram uma mulher como deusa. Considerava nessa cidade uma mulher como poderia. Por isso eu te disse que aqui não era a igreja de Paulo, porque Paulo condenou. Paulo condenou que as mulheres não pregassem. Quanto mais não pregassem, poderiam ser deusas. Poderiam ser elas sacerdotisas. Mas escutem nisso que está a acontecer. Em primeiro lugar, o magnífico templo de Diana. Era considerado o templo de Diana. Santa Cecília, igreja Santa Cecília, raça da serpente. Isso não engana o eleito, não. O eleito não engana Nossa Senhora de Fátima, não. Diana já estava lá. Só o que faz o diabo como esperto,
ele muda de tática, não pode continuar com Diana. Porque as pessoas vão logo perceber, oh, é aquele espírito que iniciou em Éfeso, ok? Mas vou colocar Santa Maria, Santa Isabel, Santa Joana, Santa Cecília. Isso é que está a acontecer. Mas a Bíblia diz assim, quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que diz isso, né? Vocês vão comigo? Estão indo comigo? Vamos ainda junto. Porque eu não sou concorrida, não. Isso não me ajuda. Não vai me ajudar. Então, que esteve tantos anos em construção. Isso não foi pequeno, isso. Não pode ver assim. Isso levou anos e anos a ser construído. Esse templo. Tá certo? Grande templo. E esse templo, as atitudes que estavam nesse templo, porque Deus destacou, porque foi a atitude que ele foi ver que estaria refletido para todo mundo. E isso que está aqui, como você está a ver, começou naquela era, mas abrangiu todas as eras. Significa iniciou, mas aquilo devastou todo mundo. Essa doutrina. E hoje o que acontece? A denominação condena a mãe onde saíram, está errada, enquanto fazem também das suas igrejas, mas pastoras e fundadoras, hein? Fazem fundadora. Vamos ver, se Paulo está errado, tudo bem. Se eu vou para o inferno, eu vou com Paulo. Certo? Sim, vou com Paulo juntamente no inferno, porque eu estou pregando o evangelho de Paulo. O que Paulo pregou. Sim, que esteve tantos anos em construção e tinha em suas cortes sagradas a imagem de Diana. Está ouvindo? Já tinham colocado a imagem de quê? De Diana, essa mulher. E hoje acontece isso. Mas as pessoas vão sentar aí, pessoas que estudaram, casacados, perfumados, a dar glórias a Deus. Isso não é nada, isso não. Isso não é nada, isso é só para fazer entender o povo. Tá certo, não é nada. Se é para fazer entender o povo, por que adora? Por que adora? Maria não tem nenhuma obra salvadora. Amém. Quero vos ser sério. Maria não tem nenhuma obra salvadora. E naquele dia, vocês escutaram quando eu preguei que Maria advertiu, escreveu o bilhete que você tem que seguir Jesus, tem que ser cavalheiro. Homem, não disse siga a mim, não. Disse siga Jesus, este que eu nasci. E que é o verdadeiro que tem a vida para você. Maria escreveu. E naquele dia, aquele bilhete será levantado nas grandes telas de Deus para julgar o mundo. Maria de dizer, nem eu escrevi isso para Policarpo. Policarpo não se preocupa com o que vais padecendo, mas siga esta doutrina de Jesus Cristo. Esse que é o verdadeiro. Nós cremos nele. E eles morreram nesta cidade aqui. Morreram nesta cidade. Irmãos. E aí disse, tinha a imagem de Diana. Tão modesta e discreta, como jamais poderia se imaginar. Ela não era semelhante às outras imagens colocadas em outros templos dedicados a ela. Olha, ela tinha uma imagem diferente das outras imagens, porque era uma seta. E essa seta estava em todo o mundo. E em cada igreja já tinha também essa imagem de Diana, mas de uma maneira diferente. Estão entendendo? De uma maneira diferente da original. Então, o que acontece? Aí diz assim, e outros templos dedicados a ela, ela era simplesmente uma figura feminina. Era uma figura feminina quase sem forma, que ao fim terminava no tronco de madeira, do qual ela havia sido formada. Ela tinha tronco de madeira, foi produzida de tronco de madeira, esta imagem. Estão me ouvindo? Agora, olha, tronco era de madeira. Os seus 2 braços eram formados de 2 simples barras de ferro. Os braços eram barra de ferro.
Por que os braços eram barra de ferro? Nós estamos decifrando esses símbolos. Agora, olha, qual perfeitamente representa isto? O espírito de anticristo. Aquelas barras de ferro, os braços, representam o espírito de anticristo que foi manifesto na primeira era. Ali estava manifesto em meio às pessoas e ainda não tomou forma para não alarmar o povo. Ainda não tinha ações para não assustar o povo. E, no entanto, os 2 braços de ferro mostravam que sua intenção era esmagar o trabalho de Deus à medida que fazia sua invasão. Entenderam? Por que tinha o braço de ferro? Porque tinha uma obra futura de poder esmagar, que era matar. Esmagar aqueles que eram obreiros de Deus para silenciar. E o ferro é mais forte, que não pode ser quebrado de qualquer maneira. Então significa que a doutrina seria muito forte, seriam severos em perseguir para poder assassinar, e não terá pena. Esta mulher, esta igreja, não terá pena. Tem um objetivo para assassinar. Tem um objetivo para assassinar. Tá certo? E ninguém parecia tê-lo notado. Tá vendo? Quando viam aquela imagem aí desta mulher Diana com braços de ferro, ninguém estava a perceber, só via como imagem. Nem sabia as intenções. Mas lembra em Apocalipse capítulo 13, disse: quem tem espírito de sabedoria, calcule, descubra, saiba. E o profeta para esta era, disse, nem sabiam. Só estavam a ver aquelas imagens, nem sabiam que o que era aquilo. Qual objetivo tinha? Ninguém parecia tê-lo notado, ou o que ele estava fazendo, mas um dia eles notariam. Está vendo? Um dia notariam. Um dia notarão vocês que, afinal de contas, pensávamos que eram companheiros, pensávamos que eram igrejas, colegas, afinal estão se levantando assim. Irmão, não é desgraça para uma pessoa que te diz: olha, o caminho não é este, não. Mbama com ele. Eu estou te dizer, mano, estou te dizer, lá está minado, lá, vai morrer. Esse caminho aqui, se as pessoas colocaram barra aqui, stop, não passa, significa todos que passam daí são assassinados. Mbama. Não é loucura? Não é demência? É o que está acontecendo hoje. Nós estamos a mostrar às pessoas: olha, há perigo. Verdadeiro caminho é este aqui, levanta, vai meter queixo. Eu não creio nessas coisas. Não creio sim. Sabe por quê? Você não foi visto para entrar no reino de Deus. É a hora para não crer. É a hora para negar mesmo. É a hora para isso. Não vamos te proibir força. Ouviu? Força. É muito bom isso. E ninguém parecia tê-lo notado, ou o que ele estava fazendo, mas um dia eles notariam. Como estamos a dizer, as pessoas hoje estão vendo, vamos nos encontros fraternais da igreja, encontros ecumênicos da igreja, pastores estão aí com gravata, e damos glória. Isso é que se chama amor. As igrejas devem unir para os pastores não haverem controvérsias. Deviam estar todos unidos. Como eu vou me unir com um porco enquanto eu sou cabrito? Como eu vou unir cabrito enquanto eu sou gazela? Como? Como é possível? No Antigo Testamento, os animais que comiam deviam estar ao lado. E os outros deveriam estar ao lado, não poderiam se juntar. Isso mostra os que têm a mensagem limpa, não se junta com nada pagão. Não se junta com paganismo. Os pagãos são pagãos. A verdade esta tem que ser dita e ela tem que ser entregue ao povo. Aqueles que querem ser salvos, aonde serem salvos. Aqueles que não querem ser salvos, deixa. É com eles, é Deus com eles. Eles podem não notar isso, eles não estão notando isso mesmo, porque para notar precisa ter o Espírito de verdade, para lhes revelar. Eles não têm Espírito de verdade, têm Espírito de erro. É como duas prostitutas andando juntas. Quem vai dizer, ou você é uma prostituta? Se são amigas.
essa obra é junta. Isso eu vou dizer, mas esta vez vamos caçar bem. Mano, esta noite quero ser contado. Eu estou decidido, qualquer cão eu vou aceitar. Que adivinhe. Não tenho nada. Desde que me mostra grana, eu não estou preocupado. Estou pronto. Qualquer cão, eu vou receber. Nós não estamos aqui para dar cócegas, não. Eu tenho falado sério. Quando já estou aqui, não tenho amizade com ninguém, não tenho esposa, não tenho filho, não tenho sogra, não tenho nada. Se você é amigo comigo, é lá fora. Aqui, stop. Vou te girar muito mal. Não tenho negócio contigo, não. Amizade é lá fora. Quando estamos lá, podemos brincar. Podemos brincar, tomar chá junto, podemos. Tomar refresco junto. Mas quando já estou aqui, as amizades terminam. Termina. O Jó disse, você não pode falar como louca, não. Estava a dizer para a esposa. Estava a dizer para a igreja. Não pode brincar como loucos, não. Vocês são filhos de Deus. Preparados para enfrentar dificuldade. Mas permanecer firme para a vitória. E o que nós estamos a esperar? E o mundo hoje não está nada a entender o plano de Satanás. Que quer unir as igrejas para dar a doutrina pagã. Ele está preparado para entregar aquela doutrina. E o que ele está a precisar? Quando com aqueles braços de ferro, suas obras, chegasse a ser doutrina. Está ouvindo? Começou a esmagar, com aqueles braços, a amedrontar, a matar, a colocar na prisão. As pessoas começaram a ter medo. E com aquele braço de ferro começou a criar doutrina. E a sua doutrina chegasse a ser a lei e de um império. Está ouvindo? Essa doutrina começou da igreja e acabou sendo já um império. Não é isso que aconteceu? Como a igreja começou a igreja. Irmãos, uma coisa que eu quero vos dizer é o seguinte. Vocês lembram que Deus, depois de ter feito a terra, e ele fez o jardim de Éden no meio da terra? E olha o que fez. E o que está a Roma hoje. Na mesma cidade, aliás, no país chamado Itália, o Satanás estabelece no meio outro país, com outras leis. Cuidado. Vocês estão dormindo por quê? A Bíblia diz, levantem, para vocês verem essas coisas. Satanás estava lá, como Deus, depois de criar a terra, ele fez o jardim de Éden. O Satanás, depois de fazer a cidade dele, ele foi fazer também o Vaticano dele, aí no meio, querendo parecer como Deus. Mas isso na escola bíblica não apanha, amigo, viu? Isso não apanha não, viu? E formou um império. Sim, formou um império. E hoje é um governo com o dinheiro dele. Começou como igreja, já está terminando já como um império. A ordem do serviço. Vamos ouvir a ordem do serviço que estava nesse templo, Diana. Também é muito reveladora. Só as obras daí hão de te revelar se você tem um espírito para ouvir. Vamos ver. Em primeiro lugar, havia sacerdotes que eram eunucos. Entende essa palavra? Haviam sacerdotes que eram pessoas que não podem mexer mulher. Não pode mexer mulheres, santos. Para ser sacerdote, a condição é você ser eunuco. Não pode fazer funcionar o seu sexo ali. Não ia ser sacerdote. Aqui. Isso não revela nada para você nessa hora? Não revela, porque disse que o que está aí vai refletir, mas é outra forma. É outra forma nas eras sucessivas. Agora, ali estava. E este sacerdócio, Esther, pressagiou a esterilidade de uma gente que iria se distanciando da palavra. Está a ver? Esse sacerdócio acabou influenciando as pessoas para se distanciar da palavra. Porque uma gente que diz que conhece a Deus fora da sua palavra, está tão estéril da vida quanto eu nunca. Pessoas de Deus e negar a palavra são mais malecundos.
do que próprio infecundo que nos gera. Está na igreja, conhece a palavra, nega a palavra. A voz da salvação está sendo negada. Vale a pena ter eunuco físico, um infecundo físico, do que um infecundo espiritual. Sim. Isso aí. Então, em primeiro lugar, vocês ouviram? Tinha sacerdotes. Em segundo lugar, o templo tinha dentro dos seus limites as sacerdotisas. Nesse tempo havia sacerdotes e havia também sacerdotisas. Significa sacerdotes mulheres. E hoje as igrejas até não têm. Estão a ouvir? Paulo encontrou isso. Por isso ele disse: não permite Deus que as vossas mulheres sejam sacerdotisas. Ele condenou isso. Disse, ele pôs em prova os que dizem estavam a rezar, mas enquanto não estavam a rezar. Porque rezar não é quebrar as escrituras, é seguir as escrituras. É seguir a Bíblia, é seguir a palavra. Não é seguir o que você quer, não. Não é seguir o que você quer, não. Tinha sacerdotisas, e essas sacerdotisas, escute, tinha sacerdotisas ali, virgens, que não desempenhavam os atos religiosos do templo. Isto pronunciava o dia em que a cerimônia, o formalismo, rituais e obras tomaria o lugar do Espírito Santo e a manifestação carismática não mais inundaria o templo de Deus. Isso mostraria que, para os tempos futuros, essas obras ficariam formalizadas até inundaria o mundo inteiro. Sobre todos estava, veja, sobre todos, quais? Sacerdotes e sacerdotisas. Por isso está esse sobre todos. Estão me entendendo? Sobre todos, quais? Sacerdotes e sacerdotisas. Disse, tinha um pontífice. Entende um pontífice? Um superior desses sacerdotes e sacerdotisas, um homem de poder político e influência pública, representando o que já estava em progresso, mesmo que não estivesse ainda manifesto. Está vendo bem? E não tem isso. Não tem isso. Não queremos dizer, mas há igreja que diz que temos padres, temos irmãs e temos o pontífice, o sumo sacerdote, de todos esses. Agora vamos continuando. E isto é dentro de pouco tempo. A igreja seria entregue sob a liderança do homem. Está vendo? A igreja foi entregue sob a liderança do homem, com os planos do homem e os desejos do homem. E o assim diz o Senhor, jamais seria uma realidade viva nessa igreja. Porque toda doutrina, toda ideia tem que ser do homem. O nosso falou isso. Já não se diz a Bíblia diz. Já não se fala como diz o Apocalipse. Não se diz como diz o profeta fulano. Como diz. A Bíblia diz. A Bíblia, tem que ser a Bíblia. Irmão, tem que ser a Bíblia que diz. Não pode dizer, nosso pastor falou. Pastor é quem? Quem é pastor? Para dizer pastor diz, fundador diz. Quem? Confiar. Olha, vocês podem ler isso. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz, maldito o homem que confia no homem. Hein? Faz do homem seu encosto. No dia que vai morrer, você cai. Quer encostar o homem. Quer encostar o homem? Encosta a palavra. Essa palavra tem vitória no céu, tem vitória no mar, tem vitória debaixo da terra, tem vitória em todos os lugares. Tem vitória na cova dos leões, tem vitória no inferno, tem vitória no mar, para a onda, ele tem vitória em tudo. Tem vitória em qualquer lugar. Você segue isso, não pode seguir o homem não. Tá certo? E debaixo deles estavam os escravos do templo.
sacerdotes, sacerdotisas e estava o pontífice. E embaixo, está a ver? O pontífice vem aqui o quê? Sacerdotes, sacerdotisas, e embaixo de sacerdotes, sacerdotisas, estavam ali os escravos do templo. Os escravos do templo, que não tinham escolha. Que não tinha escolha. Tinham que obedecer à hierarquia religiosa. Eles não tinham escolha, não tinham palavra. Tem que obedecer o que sai de pontífice, vem para os sacerdotes, sacerdotisas, e eles só recebem. Não pode refutar nada, está certo, está errado, só tem que dizer, é isso mesmo. Hã? Que pode significar isso? Senão que viria o dia quando o clero, investido através de manobras políticas, ajudas do Estado e a imposição de credos, dogmas e direção humana, em vez da palavra e do Espírito, escravizaria ao laico, que é a igreja, né? Enquanto os líderes viveriam em luxos, tá a ver? Os líderes viveriam em luxos por bens não obtidos legalmente e deleitariam em seus prazeres imundos, enquanto o pobre povo, que deveria ser servido de acordo com o plano de Deus, agora eram os servos. Passaram a ser escravos. Passaram a ser escravos. E isso estava nesta cidade. Isso estava nesta cidade. Agora, irmãos, nós dissemos que esta cidade aqui, estávamos dando uma pequena sua situação geográfica. É uma das cidades que estava onde? Que estava onde? Na Ásia, né? Estava na Ásia. Tá certo. Vamos ainda olhar outro assunto. Vamos olhar outro assunto, que brevemente nós podemos olhar. Vamos olhar. O irmão, lança aí. Quero ver. Aí o parágrafo 19. Lança na tela. O povo não pode dormir. Alguns estão sonegados, porque não gostam de ler. Só quer pastor que dança, gritar. Aqui não tem isso. Porque eu sei, tenho que instruir homens que vão levantar com a Bíblia para protestar isso. É o que eu quero. E o que disse a Bíblia? Ensinar os homens a andar no caminho de Deus, os filhos. As águias têm que ser preparadas. Sim. O irmão ainda? Já lançou? Vamos. Queremos no 19. Começa aí no 19. Onde tem o nosso assunto ali. Achado? Parágrafo 19. Ainda está procurando? Já está? Vamos. Quero continuar com este pensamento. Qual é o pensamento? Eu disse para vocês, deveríamos ler o parágrafo 6. Quem achou o parágrafo 6? Lê lá, meu irmão. Dá o microfone a esse irmão aqui, para ler. Ler. Tem microfone aí? Esse teu micro funciona? Usa esse mesmo. Certo? Parágrafo 6. Sim. A era da igreja de Éfeso. Sim, escutem esse parágrafo. Diz assim: o que a igreja foi no princípio, foi no dia de Pentecostes. O que a igreja foi no dia de Pentecostes. Essa é a norma. O que a igreja fez no dia de Pentecostes? Os apóstolos, o que fizeram? Essa devia ser a norma de todos. O mundo inteiro deveria ter esta norma que foi iniciada no Pentecoste. É que deveria ser a norma. A norma foi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. A norma foi que ali havia 120, mas os que levantaram com a palavra de Deus foram os 11. Nunca leram? Está em Atos capítulo 2. Leiam. Não pode ler um versículo, leia para ouvir. O Pedro levantou com os 11. Não levantou com os 120, não. Mas os 120 estavam onde? Sentados. Maria estava sentada lá. Não levantou como sacerdotisa ali, não. Sentadas ali. Sentados. Até alguns homens, não só ela. Até alguns homens. Sentados ali. Mas os homens, os 11 levantaram com a palavra. E aqui está dizendo que essa deveria ser a norma. Todas as igrejas poderíamos ser companheiros, colegas, porque poderíamos ter
a mesma fé. Se seguíssemos a doutrina dos apóstolos, poderíamos ter a mesma fé, mesma conduta, mesmo fazer. Amém? Mas alguns falam, nós somos a igreja velho apóstolo. Velho apóstolo com comportamento do diabo. Velho apóstolo de onde? Velho apóstolo de onde? Conhece velho apóstolo que fez? Velho apóstolo diz, não permita, porém, que as vossas mulheres preguem. Nem use autoridade sobre os homens. Fiquem quietos. Se querem aprender alguma coisa, interrogue os seus maridos em casa. Vai ler 1 Coríntios capítulo 14. E o que disse a Bíblia? E hoje somos velhos apóstolos, as mulheres estão aí à frente, como sacerdotisas sentadas, dianas. Sentadas ali. Isso pode enganar os que não têm Espírito Santo. Amém. Sim. Porque o Espírito Santo foi colocado nesta era para gritar. Amém. Sim, não é para brincar, não. É para gritar. É para condenar. Quero continuar. Ei, termina aí, quero ouvir. Esse é o padrão. Esse é o? Sim, nós temos o padrão pentecostal. Temos o padrão do dia de Atos 2. Esse é o padrão para esta igreja. Sim? Não há nenhum outro padrão. Não importa o que digam os estudantes. Deus não tem mudado aquele modelo. Não importa o que dizem os sacerdotes, os pastores, os cardeais. Deus não muda o seu programa. Amém? Se desde o princípio levantou o homem para testemunhar a palavra, entregar a mensagem, ele sempre levantará o homem. Se a primeira vez deu a mulher para ter grávida, trazer bebê, sempre será uma mulher que vai ser engravidada e trazer bebê. Nenhum homem vai ficar grávido. Porque para ser grávida, primeiro tem que ser mudado tudo. Tem que ter útero, tem que ter... Desculpe. O que não será possível. Quem vai mudar e tudo? Porque disse que cada semente dê a segunda sua. Foi criado o porco, até a vinda de Jesus será porco. Não tem como. Eles usam os cus para servir como sexos, bichos que não têm cabeça. Homossexuais. Lésbicas. Mulher cobiçando mulher igual. Sem sexo masculino para trabalhar. Bichos sem corações. Nós falamos isso, não me interessa o que. Se você quer queixar, vai lá queixar. Bicho sem interesse. Bicho sem interesse. Se você não ter estômago, pode fugir aqui, na manga ou na manguada. Sai. Porta está aí, sai. Há de ser amarrado mesmo. Sim. O que Deus fez no dia de Pentecostes tem que continuar fazendo até que termine as eras da igreja. É isso. É isso. Ele tem que continuar até que termine as eras, até o rápido, até a vinda dele. Ele tem que encontrar esse padrão. Tem que encontrar as pessoas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que encontrar as pessoas a pregarem não existe Páscoa. Tem que pregar isso, não existe. Olha, aquela mensagem do nascimento do Jesus Cristo estava sendo anunciado porque era algo que estava por vir. Depois de se cumprir, não tem interesse de anunciarmos o nascimento. Cada ano, 25 de dezembro, nasceu. Nem 25 de dezembro não está escrito. Jesus nasceu. Mas esse ano aqui, todo momento grávida para nascer. Todo momento, mesma grávida para nascer, mesma criança. Isso não é loucura, não. Homens grandes, não é loucura. Embora os mestres digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisso. Os mestres da escola bíblica, mestrados, embora te dizem que nada, a era apostólica terminou. Você não pode querer isso aqui. A era apostólica já não existe. Aquilo era no tempo dos apóstolos. Já acabou isso. O profeta disse, não creia nisso. Por quê? Por quê? Porque o profeta disse, não creia isso. Me pega ali, bom lado. Capta aí onde disse que essa promessa é para vós, para vossos filhos, aos que estão longe, tanto quando o nosso Deus chamar. Amém. Pega aí Atos 2, aí no Atos 2 aí. Amém. Sim, 39, né? 39, né? Atos 2, 39.
Você tem aí? Já segurou? Abre Bíblia, meu irmão. Sim. Vocês querem ser pregador? Agora pregador é abrir Bíblia. Não deixa, essa é minha cabeça. Algumas coisas estão aqui já. Mas é para você confirmar que eu estou falando a verdade. Sim, esse padrão não pode ser quebrado. Mesmo que os sacerdotes venham aí com DDH. DDH. Eu cumpri isto, eu fui na escola X. 39, porque a promessa, e Atos 2:39, porque a promessa, qual é a promessa? Que o profeta disse que este padrão não deve ser alterado. Tem que ser esse padrão, porque a promessa vos diz respeito a vós quem? Apóstolos, né? A vossos filhos, que vocês vão nascer apóstolos, e a todos os que estão longe. Você estava perto naquele dia de Pentecostes? Aos que estavam longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor, o padrão tem que ser o mesmo. Os católicos podiam pregar isso, Adventista podia pregar isso, Testemunha podia pregar isso, Assembleia podia pregar isso. O padrão podia ser o mesmo. Não poderia haver controvérsias. Não poderia haver. Se a Bíblia diz as mulheres estejam em silêncio, seria todo mundo as mulheres estejam em silêncio. Se o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mundo seria em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é desgraça o tempo. Querem ser sacerdotes, mas estuda e nunca chega ao conhecimento da verdade. Nega outra vez quando as escrituras são mostradas. Negam. Sim, terminou, irmão? Não creia nisso. Tal declaração está errada por duas razões. Para aí. Essas declarações estão erradas. Que diz não creia nisso. Por isso eu estou dizendo, quero continuar com este pensamento até o fim. Vamos continuar com este pensamento de que Deus não muda a sua forma de trabalhar até ao fim. Continuar com este padrão até ao fim. Fim de quê? Até ao fim. Assim prossigamos um pouco mais. Ter estudado você a história dos avivamentos? Vamos, meu irmão. Meu irmão. Está parado isso? Está certo? Sim. Já estudou você a história de um avivamento? Um avivamento significa um movimento do poder de Deus. Escutem, um avivamento significa um movimento do poder. Mas escutem, uma coisa engraçada. Cada vez que Deus move, ali está Satanás. Quando Deus moveu aí, Satanás também moveu aqui. Não moveu? Quando Deus moveu no jardim de Éden, Satanás foi também no jardim de Éden e moveu. Não moveu? Satanás não pode parar. Para se mover também. Nunca falha. O profeta disse, nunca falha. Glórias a Deus. Quando Deus enviou um mensageiro com a mensagem certa para esta era, o Satanás também envia mensageiros deles nesta era. Tem que também se mover. Satanás tem que se mover, não pode parar. Porque eles têm que ir em paralelo. Nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabe isto. A maioria das pessoas não sabe isso. Os asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente. E houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Quando os avivamentos levantam, quando o movimento espiritual, quando a verdade é pregada, o que acontece, Satanás? Unge também os seus mensageiros. Vem também com as suas mensagens demoníacas. Para o quê? Para desviar a atenção do povo a Deus. Tá certo? Está escrito que no tempo de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas, que absolutamente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, é dito que o milagre do seu ministério não se encontra no fato que ele tinha protestado com
com êxito contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre se encontra no fato de que ele podia e pode permanecer com sanidade mental e ser profundo no meio de tantos fanáticos que estavam guiados e possuídos por espíritos de erro. Está a ver o protesto que fez Lutero nos dias? Os que eram ditos santos eram possuídos com espírito de erros. E ele tinha que se levantar para protestar. São aqueles 95 teses. Não sei se agora se dá nas escolas hoje, já tiraram. 95 teses de Martinho Lutero, que era padre católico, gajo de renome, doutor. Gajo, quando viu que os ditos católicos estavam errados, ele levantou, protestou, foi excomungado. Eles não admitem, aqueles 95 teses não era do diabo nada. Aquele foi o mensageiro ungido por Deus para protestar contra a própria igreja. Viu? Sim, são aqueles 95 teses. Quando ler com atenção aqueles 95 teses, você há de ver, ele estava sempre a criticar a doutrina. Ele estava a criticar a doutrina. E se você tem se dado conta deste ministério, está vendo? Se você quer dar conta deste ministério, desse último ministério, o trabalho deste último ministério. O último ministério é este ministério da era. Se você quer dar conta, o ministério dos últimos dias, você haverá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Estão atentos? Por isso há a invasão desses espíritos malignos, errados nesta última era, levantando os cacos, levantando-os da meia-noite, levantando os outros, para poderem neutralizar esta mensagem. Mas a mensagem é braço de ferro, não se faz nada. Ela já cascou tudo. Tem que ser assim. O profeta disse, tem que ser assim. Agora, quem é o homem para impedir? Aqui vamos impedir? Disse, vai ser assim, e tem que ser assim. Tem que ser assim. Espero e confio que você tenha suficiente mente espiritual para receber isto e possa permanecer forte e firme sobre isso. Somente para selar este assunto das duas vinhas. Nós falamos, não pode ver assim, aqui escuro, aqui branco. Aquilo representa duas árvores. Representa joio. O trigo é parte branca. Joio é parte preta. E são chamadas duas árvores, duas vinhas, duas plantas. É o símbolo isso. Que o Espírito Santo entregou. Que essas duas vinhas significa essas duas igrejas. Essas duas vinhas. A verdadeira e a falsa. Tá vendo? São duas vinhas. A verdadeira é trigo. A falsa, joio. Essas duas vinhas. Tá vendo? A verdadeira e a falsa. Que estão misturadas. Não disse joio e trigo estavam no mesmo campo? Abel e Caim não saíram no mesmo ventre? Não mamaram a mesma mama? Chamaram também mamã a Eva, mesma Eva, mamã. E quando você ver a denominação falsa vinha, a mensagem verdadeira vinha, todos chamamos de Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor. Mamando, levando essa Bíblia, mamando mesmo a mama. Mas não se preocupe nada. Podemos mamar a mesma mama, mas vamos nos manifestar quem veio de Deus, quem não veio de Deus. Sim, Jesus e Judas Iscariota, filho de Deus, Judas Iscariota, o filho de Satanás, estavam juntos no mesmo ministério. Estou falando sério, no mesmo ministério. Um cumprindo a obra do Pai. Cada um estava a cumprir a obra do Pai dele. Logo que Jesus foi para o Calvário pendurado, o Judas também se enforcou no Calvário dele para morrer para a igreja dele. O Espírito Santo desce no Pentecostes para ungir a igreja. O espírito de anticristo de Judas Iscariota desce para ungir as igrejas denominacionais para não querer a palavra. Como ele não creu Jesus. Todos esses espíritos estão nessa terra para trabalhar. Contra quem? Contra você. Você que é escravo deles agora, para obedecer. É para obedecer. Essas duas vinhas, verdadeira e falsa, estão aqui, dizem misturadas. Misturadas.
Eu não vos disse ontem? Eu não vos disse ontem que Satanás também estava na reunião dos santos? Estão aí, misturados. E que estão demonstrando as obras. Não estão só misturados, estão demonstrando as obras dos dois espíritos. Vejamos nesta carta aqui, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 a 4, e Judas, que é capítulo 1, versículo 3, 4 e 12. Amados, não creias a todo o espírito. E primeira advertência é essa. A carta que fez João. Mas quero essa expressão aqui. Não creias em todos os espíritos, todas as igrejas são de Deus. Não creias desta maneira. Mas diz o quê? Provai. Para dizer esse carinho anima está bem preparado. Prova molho. Senão há de trazer sujo na mesa. Para nos enjoar o estômago. Pode ir cozinhou. Cozinhou aonde? Trazer sujo na mesa é cozinhar isso. Mas também é cozinhar se você foi preparar para cozinhar sujo. Cozinhar sujo. E depois brada, engorda bem com isso. Não é você não. Engorda bem com isso. Isso estamos a dizer o altar. Talvez não estão a entender. Por isso eu disse, vou pregar para vocês. Eu estou falando o altar. O altar cozinha boa comida, cozinha sujo. E o povo engorda com sujo. Ei, nossa igreja não. Ei, nossa igreja não. É engordado com sujo. Mas esse altar também pode te alimentar bem. Você vire fino. Fino com este altar. Esse altar está para isso. Porque Isaías disse, olhei para as suas mesas e estava cheio de vômito. Era o que? Altares que proferem doutrinas do diabo. Doutrinas não escriturísticas. Isaías disse, são vômitos. Vi as suas mesas cheias de vômito. Mesa de quê? Altar. E que é a mesa onde comem. Provai se os espíritos são de Deus. Precisa provar. Paulo colocou em prova. E nós hoje não temos capacidade de colocar em prova. Deus abençoe aquele nosso irmão. Foi colocar em prova. Foi colocar em prova. Para provar se são de Deus essas igrejas ou não. Manifestaram. Manifestaram. Glórias a Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, na década 90 depois de Cristo, que o João estava na ilha de Patmos, escrevendo essas cartas, antes de fazer 100 anos, antes de fazer 500, 1000, 2000 hoje que temos, mas João viu isso, falsos espíritos, falsos profetas se levantando no mundo inteiro. Havia sim, para se encontrar conosco. Essas escrituras, irmãos, são boas. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto o quê? Nessa prova, se você é homem para provar, nessa prova conhecereis o Espírito de Deus. Quando põe em prova, conhecereis o Espírito de Deus. Põe em prova. Põe em prova, mulheres, põe em prova, para você ver também. Um homem amava muito a mulher dele. Ele suspeitou, essa mulher me ama muito, né? Será que me ama mesmo? Só que ele era caçador. Amor. Amor. Então, o homem decidiu querer pôr em prova, para ver se me ama mesmo essa gaja ou não. Disse, querida, nós queremos, você está a ver, né? Nós queremos ser ricos. Queremos ser rico, amor. Quer fazer o que disse? Quero drogar. Então, aquilo que eu vou trazer, vamos tratar junto, viu? Não tem problema, amor. Estou pronto. O homem foi, matou gazela. Pá! Com chifres assim. Aquela gazela, o gajo que fez?
foi fazer caixão, depois de caixão tudo, não sei o que, meteu ali gazeira no caixão, fechou, o gajo carregou, veio em casa, 0 hora a bater porta, querida. Com licença. Desculpa, aqui não é lugar de piada, mas quero falar algo disso. O que traz amor? Pega ali, querida, pega aí na cabeça você mesmo. Mulher a tremer. É isso, vida dele. Pega lá, matei essa pessoa aqui. É para fazermos aquela droga. Vai levar enxada, vamos abrir o cova agora aqui dentro. Vamos tapar e depois não sei tudo lisar. Mulher, porra. Se esse gajo tem coragem de matar a pessoa, enterrar um dia vai me matar esse. O gajo de 2, 3, 4 dias o gajo acordar para tentar um pouco ver. Querida, traz água aqui de beber. A mulher levou 3 minutos para trazer, atrasou. Quando chegou, mama, você está atrasado porque mama, você está atrasado. Chame bater. Começou a bater mulher. Ei, aquela que grita, quer me matar como matou aquela pessoa? Hã? Esse sangue já está nas vistas, quer me matar, está fora a gritar. Ei, quer me matar? Como fez aquela pessoa que enterramos aí dentro da casa? Autoridade. Pega essa senhora. A senhora está a falar o quê? Sim, ele quer me bater, está me bater, quer me matar. Há 5 dias atrás ele matou a pessoa. Trouxe no caixão e enterramos aqui dentro de casa. Verdade, eu sou verdade. Traz picareta, parte, pá. Que deve pegar, essa mulher está a falar a verdade. O homem já foi amarrado, já algemado. Você há de falar a verdade. O homem do colgado. Por em prova, quero ver se me ama na verdade ou não. Tiraram o caixão, está aqui. Senhor, o que é isso? Disse, é isso mesmo. Eu fiz. O senhor tem que ir preso. Disse, antes de ir preso, tem que abrir para ver essa pessoa. Ela está aí. Eu não disse. Eu não falei. Quer me matar? Eu não disse isso. Que sangue dele está nas vistas. Assim vai nos acabar aqui. A autoridade é, Arnaldo. Abre lá, cachorro. Está cheirado. Está cheirado. Põe máscara. Abre aí. Encontra a gazeira com pele de animais com aqueles patas. Dona, você não disse que é pessoa? É pessoa isso aí? Senhor, por que fez isso? Disse, não, minha esposa me amava muito. Mas eu queria ver ela, se ela mesmo me ama ou não. Eu fiz isso para pôr em prova. Não é pessoa nada. Matei essa gazeira, eu trouxe, eu queria ver. Dona, viu você que isso era gazeira ou não? Eu não vi, também só me disse, pega esse caixão. Está a ver? Jesus permitiu que nós viéssemos aqui nos colocar em prova. Ele deixou-nos as provas para ver como vamos agir. Vamos continuar a amar ou vamos recuar? Não vai recuar você? Não vai recuar? Vai denunciar você. Vai denunciar como fez aquele homem. Olha, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Aquele homem não conheceu o Espírito da mulher? Ela me ama quando tudo está bom. E há essas mulheres. Quando há chá, pão, tudo. Mano, amor, não para. Não para. Mas deixa um dia não haver pão em casa. 2 dias, 3 dias. Já é problema sério. Às vezes Deus deixa-nos entrar em prova. Para podermos ver qual será a nossa reação. Disse, é só nas provas. Irmão, disse, é só nas provas. É nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Isso está onde? Primeiras cartas aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. É isto aqui.
Todo espírito que confessa a Deus se manifestou em carne. Esse é do Espírito Santo. Oh, Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus. Sim, vamos, meu irmão, vamos. É isso. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este está já no mundo. A partir da era de João, já estava no mundo. Já estava no mundo, lá no Éfeso já estava. Aí bate, filhinhos. Essa é a escritura aquela, da primeira carta a São João. Filhinhos, sois de Deus. Vocês são de Deus. Amém? Vocês são de Deus. E já os tende vencido. E é graça, porque vocês param com a escritura, por isso já tem os vencido ao espírito anticristo. Porque maior, não é por vossa vitória, mas maior é o que está. É o que está em nós? O Espírito Santo. O ouvido espiritual. O entendimento espiritual. Isso é que é maior que está em nós. Do que o que está no mundo. O que está no mundo? O demônio. O espírito de anticristo. Está nessa primeira carta. Amado, procurando eu escrever-vos, esse é Judas. É Judas 3. 1:3. Procurando-vos escrever com toda a diligência acerca da salvação. Estou-vos a escrever com todo amor e cuidado acerca da salvação comum. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Amém? Não pode batalhar pela mente, cabeça, inteligência. Não funciona. Precisa batalhar pela fé, que uma vez foi dado aos santos. Por quê? Porque se introduziram alguns que não santos, com dissimulação, estes não entraram no curar pela porta. Aleluia. Esses que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos te crismar. Queremos te crismar. Você ainda não fez catecismo? Não pode ser batizado. Não entraram pela porta de cural. A porta é igual. A porta é igual? Diz que esse padrão ele não muda, permaneça com esse padrão. A porta foi aberta. Não é aí onde o Pedro foi deixado com a chave, onde ele abre e ninguém fecha. Abriu no dia de Pentecoste e não entraram por porta este. Quem entrou pela porta encontra o nome de Jesus. Amém. Sim. E quem não entrou pela porta são, portanto, ladrões e salteadores, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Está a ver? Esses que não aceitam batismo, não aceitam aquilo, já está escrito para o juízo, para o julgamento. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e o Senhor nosso Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se nas festas deles convosco e apacientando-se a si mesmo sem temor. Está a ver? Hoje ovelha não quer ser apacientado, se apacienta sozinho. Nós preferimos escutar fita. Quer se apacientar sozinho. Se apacienta. Fica. Diz esses. Apacientam-se a si mesmo, sem temor. Qualquer um levanta, acabou de saciar feijão, quer ser pastor. Nem foi ordenado, nem foi ungido. Mas esse feijão está nos fazendo mal. Essa liberdade está nos fazendo muito mal, sabe? Está nos fazendo muito mal. Mas o Espírito Santo é muito organizado. Yeah. Segundo vemos nestas escrituras, não pode ser negado que a igreja verdadeira e a igreja falsa estão entrelaçadas
É o que? São abraçadas, né? Entrelaçar é assim, né? Abraçadas, entrelaçadas, sendo que foram semeadas juntas, porém de sementes diferentes. Pois bem, penso que há outra coisa que você deve saber. As 7 igrejas, as 7 igrejas às quais João se dirige, estão na Ásia Menor. E todas são igrejas gentias. Ele não diz nada à igreja de Jerusalém, que em sua maior parte estavam integradas por judeus e talvez por uns poucos gentios. A razão é que Deus se havia voltado dos judeus aos gentios. Assim, todas as dispensações da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando a uma noiva gentia para si mesmo. Agora, as eras da igreja e a plenitude dos gentios são uma mesma coisa. Quando estamos a falar da era das igrejas, quando falamos da plenitude do tempo dos gentios, estamos a falar a mesma linguagem. Tá certo? Estamos a falar a mesma linguagem. Agora, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, tá vendo? No sábado, como costume, se ajuntavam as pessoas para ouvir a palavra de Deus, quando era pregada, com Paulo, com severidade. Então, os judeus, a multidão encheram-se de quê? De inveja, e blasfemando contradizia o que Paulo dizia. Próprios judeus já contradizia o que Paulo pregava. Não é o que acontece hoje, contradizer o que Jesus deixou, contradizer o que os apóstolos pregaram. Mas de Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais digno de vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. É verdade, isso estava previsto e começou convosco Deus. Como não foram cuidadosos, Deus vos abandonou. Aleluia. Deus era misto, estava escrito, Deus iniciaram com vocês. Mas como não foram cuidadosos, Deus vos abandonou. Porque o Senhor assim não o mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Está vendo, Paulo? Foi colocado para ser luz dos gentios e pregar esse evangelho até aos confins da terra. Sim, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todo quanto estavam ordenados para a vida eterna. Isso é Atos 13, de 44 a 48, que estávamos lendo. E os gentios sendo pregados, ouvindo esta verdade, essa luz, glorificavam a Deus. Estamos aqui glorificando a Deus por essas verdades entregues, como glorificaram no tempo de Paulo. Digno, pois, porventura, agora, irmão Branham, apesar de Deus ter deixado, essa escritura fala isso, Paulo diz, apesar de Deus ter deixado os judeus e ele foi aos gentios. Aqui há uma pergunta: porventura rejeitou Deus o seu povo? Os judeus estão rejeitados de vez porque negaram Jesus? Não, de modo nenhum. Por quê? Também eu sou israelita. Paulo isso. Ele não negou o seu povo Israel, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele podia ser assassino, mas como era da tribo de Benjamim, ele era salvo. Ele era salvo, tá certo? Ele era salvo. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Qual é o povo que ele conheceu antes? Judeus. Não rejeitou o seu povo que ele conheceu antes. Judeu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo:
Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você, Elia, não pode pensar que está sozinho. Ainda há povo que Deus quer salvar. Às vezes nós pensamos, somos nós só. Deus chamou nós só. Ele ainda tem povo. Resta ainda povo para salvar. Amém? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Amém. Por isso estamos à espera desse resto. Quando Deus terminar com esse resto, que são eleitos segundo a graça, nessa parte de gentio, termina o evangelho. Amém? Amém? Sim, depois do último animal entrar na arca, a arca foi fechada. Amém. E a arca é Jesus, o último animal, o último a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se sabe se está aqui na beira, se vai terminar conosco, vai terminar em Nampula, vai terminar aonde não sabemos. Mas quando o último eleito dar entrada na mensagem, o rapto está à porta. A mensagem salvadora cessa. Então o que vai ficar? Vai ficar joio a vibrar. E você não tem mais onde adorar. É tudo isso. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se for pela obra, graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Romanos 11, 1:8. Lê. Essa é a razão dos companheiros não quererem essa mensagem. Não verem Atos 2. Essa é a razão. Mesmo ler esse Atos 2, não vai descer, não vão compreender, não vão ouvir, mesmo ver essas escrituras, não hão de ver para crer. Porque eles foram endurecidos os seus corações para não crer isso. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel. E esse endurecimento veio em particular para quê? Israel. Por quê? Até que a plenitude, nós dissemos tanto plenitude como era, refere a mesma coisa. Até que a plenitude do gentio haja entrado, terminado. Israel ficará endurecido, não querer Jesus. Os muçulmanos ficarão endurecidos, não querer Jesus como Deus, mas querendo como profeta, como é. Até o tempo que o evangelho se feche nos gentios. Quando sai, então Deus já abre os seus corações, e quando ser lido essas escrituras, hão de descer nos seus corações e vão crer. Por isso agora não lhe convence você. Cuidado, se é empregado de um deles, já de tirar o job. Por causa disso aqui, porque ele está bem endurecido. Você não fala de Jesus como Deus aqui. Há de perder emprego agora mesmo. Eles foram endurecidos os seus corações até o tempo da nossa entrada. E assim todo Israel será salvo. E todo Israel será salvo. Essa referência tem que olhar. Os da tribo de Benjamim. Esse dito todo Israel que pertence à tribo de Benjamim será salvo. Não é você. Todo Israel será salvo. Eu vou viver em Israel. Nasce teu filho natural de Israel, pensar que há de ser salvo. Mentira. Da tribo de Benjamim. É esse que é dito todo Israel será salvo. Porque há outros malandros não entendem esse evangelho, não. Está a ver? Porque está escrito. Porque está escrito de Sião. Sião onde? Da glória. Esse é Sião. Mas é monte. Está falando de monte, né? Mas não está falando de monte. Esse monte significa da glória. Virá o libertador. Está a ver? Não há de sair da montanha o libertador, não. Há de vir da glória. Esse é que vai desviar de Jacó as impiedades.
a incredulidade de Jacó será tirado quando ele vier da glória. O endurecimento, o engano. Jacó não foi enganador? Não enganou a primogenitura do seu irmão? Então, este engano que Israel fez, enganaram Jesus, o primogênito para eles. Então, essa impiedade será tirada na era em que Jesus há de se levantar para poder se revelar a Israel. Como José encontrando seus irmãos. É? Sim. E este será o meu conserto. Isso é quando? Jeremias 31, né? Uma nova aliança. Hebreus 8:8. Sim, esse é chamado novo conserto. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Pecados que ele diz, seja crucificado. Seja crucificado. Estão entendendo? Estes pecados que ele cometeram. Assim, quanto ao Evangelho, agora, quanto ao Evangelho, são... Você não pode pregar Jesus em Israel. Aqueles são severos, gostam de matar. E não é pecado. Assassinaram você, não sente que mataram um bicho, não. Não tem nada a ver isso. Eles não têm brincadeira. Por isso está vendo os falsos profetas rodam aqui no gentio. Porque aqueles, primeira coisa a exigir, mostra no seu sinal. Quero orar a partir de manhã, nem coxo não anda nada. Amigo, está vindo de onde? Porque eles aprenderam isso com Elias. Os falsos profetas têm que ser mortos. Vão te apedrejar até morrer. Vai para lá. Aqui no gentio, levanta lá. Sou evangelista, sou pastor. Lá, não tem brincadeira não. Eles são inimigos quanto ao evangelho. Tá certo? Por causa de vós. É por causa de quê? Sim, porque o nosso tempo ainda não terminou. Enquanto o evangelho está fervendo aqui, eles têm que continuar como incrédulos. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25 a 29. Estas 7 igrejas, situadas na Ásia Menor, tinham certas características nelas, naquele tempo, as quais chegaram a ser o fruto maduro nas eras subsequentes. Os que apenas foram plantinhas ali, saíram depois uma colheita madura. Depois de uma colheita madura, como disse Jesus. Porque se ao madeiro verde faz isto, que se fará ao seco? Isso é Lucas. Vê? Então, nós vamos parar aqui. Na seguida, nós vamos ouvir já qual foi a mensagem que foi pregada na era de Éfeso. Vamos falar a mensagem que foi pregada na era de Éfeso agora. É ali onde vamos ver. Aqui só estava a dar característica às obras. Por que esta cidade foi semelhada como um tempo que abrangiu o mundo inteiro? É como hoje acontece na Bíblia. Como foi nos dias de Noé. Os dias de Noé comparado com todo mundo. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Aquela cidade, atitudes, comportamento de Sodoma e Gomorra, iguala com o comportamento e atitudes das mulheres de hoje. E o pecado maior que afligiu Deus para destruir Sodoma, sabe qual é? É homem casar homem. É homem casar homem. Não sei se já chegamos. Já chegamos ou não? Agora, há um que disse assim, se Deus perdoar esta era, ele tem que levantar os de Sodoma, pedir desculpa. Porque o mesmo pecado que foi cometido em Sodoma, e isso deu raiva a Deus destruir Sodoma com fogo, é o mesmo que agora está acontecendo. É o mesmo agora que está acontecendo. Amém? Se é o mesmo que está acontecendo, Deus vai perdoar? Esquece. Esquece. Os homens não têm pena com a virgindade. Não é mulher inteira, dá lá. E fizeram isso. Quando os anjos chegaram perante Ló, o homem de Sodoma disse, quando olharam anjos muito bonitos,
cabelo caído, disse, porra, mano, aquelas manas que vieram aí em casa de Ló, tira essas manas para mim. E Ló, embora a denominação representa a denominação em Sedoma, aleluia, ele estava pouco revelado. Esses gajos querem mulher. Então, disse, olha, eu tenho filhas virgens. Sabia qual era o programa dele? Eu tenho filhas virgens. Eu vou vos dar minhas filhas, vão fazer festa que vocês querem, minhas filhas. Mas estes nem vale a pena. Disse, nós não queremos tuas filhas. Queremos esses gajos que estão aí. Aleluia. E o que eles disseram? Queremos esses homens. Não homem, não. Queremos esses hóspedes que estão aí. Queriam também aquelas, pensavam que eram moças estrangeiras. Queremos esse, tira. Irmão, profeta para esta era disse assim, quero vos dar uma atenção. Disse, aqueles anjos que desceram em Sedoma e Gomorra, disse, olha só o milagre que eles fizeram. Não fizeram outro milagre, não. Ao tirar Ló, eles cegaram todos os sedomitas. Amém? E o que aconteceu? A mensagem que receberam as igrejas denominacionais veio cegar a eles. Eles não vão sair, não sai mais. Sedoma está cegado. Hão de ouvir quando aprendermos a era de Laodiceia. Disse cegos, nus. Laodiceia, todas as mulheres estão nuas. Cegos, com vistas abertas, mas não vêm. E eles foram cegados. E fogo choveu enquanto estão na cegueira. Há de correr para onde, se já são cegos? Hã? E hoje há de chover o fogo outra vez para este mundo, na cegueira, sem ver. Irmãos, vamos parar aqui. Esse é um estudo. Vamos parar aqui, esperando que isso entre nos vossos corações. Vocês orem muito. Isso não é fácil, não. O diabo fica triste com isso. Sim, porque ele não quer ser cascado, ele quer ficar à vontade. Mas aqui nós é a hora de cascar, deixar a semente fora. Essa hora. Por isso chama-se revelar. Revelar é levantar para ver. Satanás está coberto, mas nós estamos levantando para ver o interior do gajo. E até o fim dessas eras, vocês já vão ver, afinal de contas, não existe mais homem na terra que revelou o Apocalipse, excepto este. Vamos pedir, é isso? A irmã Tina está aqui? O filho vem para aqui. Martina está aqui. Irmã Tânia. Escreveram como doutor. Tinha visto Tina. Irmã Tânia. Deixa orarmos por a criança desta irmã.